Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre suas vidas e sobre a vida de toda a sua família também, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, é com muita alegria e satisfação e gratidão no meu coração que eu venho mais uma vez ministrar a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, que você venha estar de coração aberto para receber a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. E neste momento, irmãos, eu te convido para orarmos pela essa palavra, orarmos por mais este momento na presença de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E oremos, irmãos. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai querido, eu quero te agradecer. Ó Pai, Tu és grande, Tu és fiel, Tu és o santo dos santos. Pai querido, neste momento, Pai querido, eu quero, Pai querido, me colocar na Tua presença. E quero te pedir, Pai querido, que o Senhor venha me cobrir com Tua proteção. Se eu venha, Pai querido, fazer aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, na vida da minha família e na vida daqueles, Pai querido, que adentrar para ouvir esta palavra. Pai querido, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha nos guiar nos caminhos que nós devemos seguir, Pai querido. Que o Senhor venha, Pai querido, estar conosco. Ó Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, fica conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te peço perdão pelas minhas falhas, as minhas transgressões, as minhas iras, Pai queridos. Tudo aquilo, Jesus, que entristece o teu coração, tudo aquilo, Jesus, que faz com que eu deixe, Pai querido, de olhar para Ti e olhar para os lados, Pai querido. Pai querido, que o Senhor venha, Pai querido, abrir os meus olhos espirituais. Pai querido, que eu venha olhar mais para Ti, sentir mais a Tua presença, Pai querido. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, fique conosco. Ó Espírito Santo, sonda o meu coração, transforma, me guia, me fortalece todos os dias, enche-me da Tua presença, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai querido, aleluia. Vamos falar de um tema muito importante, que fala assim: chama por Ele, amém, glória a Deus. Com Jesus não há tempestade que dure para sempre, amém, glória a Deus. E hoje a nossa palavra-chave, irmãos, é bonança. E o nosso versículo bíblico se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26 e 27, amém? Glória a Deus, que fala assim, irmãos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É muito gratificante, né, irmãos? A gente saber quem é este homem. Este homem é Jesus, irmãos. E nesse texto sagrado, irmãos, revela que o momento em que Jesus ia atravessando o mar da Galileia, saindo de Cafarnaum e indo para Gadara, num percurso de cerca de 10 quilômetros, enquanto Jesus dormia exausto de tanto trabalho, o barco de Jesus e seus discípulos foi surpreendido por uma grande tempestade, amém? Entretanto, ao ser despertado pelos seus apavorados discípulos, Jesus acalmou a tempestade pelo poder da sua palavra e deixou todos os discípulos admirados, dizendo: que
homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Quantas situações, né, irmãos? Quantas situações e tempos de dificuldades e aflições você já viveu e que nós vivemos e que parecem bater a porta como uma visita inesperada nas nossas vidas, né? E desejadas. Quantas vezes ao longo da nossa história a gente já pensou como aqueles discípulos? Jesus estava dormindo. E a gente às vezes pensa, né, que Deus está dormindo, Jesus está dormindo, Jesus não está vivendo a nossa dificuldade. Será que não estamos cansados das dificuldades da vida justamente por acharmos que Jesus não está se importando com aquilo que estamos passando? Mas deixe-me perguntar algo. Você está enfrentando essa tempestade porque você escolheu trilhar esse caminho ou porque Jesus mandou você ir nessa direção? Fica aqui uma pergunta para você, tá, irmãos? Jesus, irmãos, ele estava dormindo, não porque não se importava, mas porque a certeza de que aquela tempestade não iria impedir que ele cumprisse a vontade do Pai. Mas há algo ainda mais interessante que podemos aprender. O Senhor só agiu quando foi chamado. Isso significa, irmãos, que na nossa dependência implica saber onde devemos buscar ajuda. Amém? Ele não está apenas nos olhando enfrentar dificuldades. Amém? E ele está pronto. Ele espera ouvir de mim e de você os anseios do nosso coração. Amém? Glória a Deus. Com a certeza, irmãos, Jesus sempre soube das dificuldades que eu enfrentei em minha casa. Ele sempre viu a tristeza em meu olhar, as aflições do meu coração, as dores da minha alma e a escassez que enfrentávamos. Ele sempre esteve comigo e sempre estará com você também, irmãos. Amém? Se você está em meio a uma tempestade, tenha certeza que Jesus está no barco. Basta chamar, irmãos. Basta chamar por ele e a bonança virá. Amém? Seus dias ganharão sentido e o seu coração será preenchido do maior amor que pode existir. Acredite, Jesus está esperando por você. Que você o chame. Amém? Glória a Deus. Irmãos, apesar dos discípulos precisarem de Jesus, Jesus realizando milagres diariamente, este chamou a atenção dele ao dar uma ordem expressa aos ventos e ao mar. Jesus mostrou o seu grande poder sobre a natureza. Portanto, por mais que precisemos costumeiramente os milagres que Deus realiza frequentemente em nosso meio, o poder do homem chamado Jesus sempre irá nos causar um espanto e admiração, como diz lá em Lucas, irmãos, capítulo 5, versículo 26. A gente sempre, irmãos, nós ficamos surpreendidos, né, com o que Jesus faz em nosso meio. Amém? Glória a Deus. De acordo, irmãos, como diz lá em Jó, capítulo 9, versículo de 1 a 11, após o cego
João. De acordo com diz em João, irmãos, capítulo 9, versículo de 1 a 11, após o cego de nascença ser curado por Jesus em Jerusalém, as multidões ficaram tão admiradas que até mesmo duvidaram que um homem nascido cego havia sido mesmo curado. E ao perguntar-lhe como lhe foram abertos os olhos, ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-se os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Amém? Como diz o homem, né, irmão, que foi curado por Jesus, que recebeu esse grande milagre, que ele era cego de nascença e Deus fez um milagre acontecer na vida dele. Amém? Em Mateus, irmãos, capítulo 13, versículo 54, fala: após Jesus ensinar na sinagoga e operar muitos milagres, as pessoas se maravilhavam, dizendo: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Naquele tempo, né, irmãos, os povos ficavam impactados com tanta sabedoria e com tantos os milagres que Jesus fizera naquele tempo. Mas eu quero te dizer que Jesus não fazia o milagre, ele faz milagre. Amém? Nós devemos apenas, irmãos, pedir. Mas também, irmãos, nós também temos que aceitar quando não é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Quando é a vontade de Deus, Deus faz. Mas quando não é a vontade de Deus, Deus não faz. Amém? Glória a Deus. Às vezes tem coisas que acontecem nas nossas vidas, irmãos, que é apenas para testemunho. Que tem coisas que só Deus sabe o que Ele está fazendo. Que hoje, às vezes, nós não entendemos. Mas mais na frente nós iremos entender. Amém? Porque às vezes a gente pede, a gente clama a Deus, mas o milagre não acontece como nós esperamos. Amém? E nós devemos apenas confiar e aceitar. A vontade de Deus, irmãos, ela é perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Por mais que às vezes seja difícil nas nossas vidas, mas nós devemos que confiar que Deus sabe de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Até hoje, irmãos, Jesus é admirado pelos seus seguidores e deixa os homens céticos espantados. Amém? Um famoso infiel francês reconheceu a superioridade de Jesus sobre os demais homens, dizendo: sejam quais forem as surpresas do fruto de Jesus, nunca será ultrapassado. Amém? Glória a Deus. Nunca, irmãos, os frutos de Jesus, nada que Jesus faz é ultrapassado, é coisas do passado. Amém? É coisas do passado, do futuro, do presente. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, irmãos, Jesus Cristo, ele ama tanto os homens que o título predileto que ele gostava de chamar a si mesmo era Filho do Homem. Como diz lá em Mateus, capítulo 24, do 27 ao 30, em Lucas também, capítulo 19, versículo 10. Jesus Cristo chamou-se Filho do Homem, pelo menos 80 vezes nos evangelhos. Ao fazer isso, Jesus se identifica com os filhos dos homens, enquanto priorizamos chamá-lo Filho
de Deus. Amém? O que de fato ele é, né? Filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Como diz lá em Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17. Ele faz questão de se identificar com todos nós, chamando a si de filho do homem. Aleluia, glórias a Deus. E honra ao Filho de Deus eterno. Glória a Deus, Jesus Cristo, né, irmãos? Quem é este homem, né, irmãos? Quem é este homem? É uma mensagem que nos leva a refletir sobre a nossa comunhão com Jesus Cristo. Que homem é este? É uma mensagem que nos leva a amar mais e mais Jesus Cristo e a nos aprofundar no conhecimento de sua pessoa eterna e gloriosa. Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como diz lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Jesus Cristo, irmãos, é advogado por excelência, amigo fiel e verdadeiro. Os nossos objetivos são pouco para expressarmos tudo aquilo que o homem Jesus Cristo é. Ele é simplesmente, irmãos, incomparável e inigualável. Amém? Jesus, irmãos, ele é a bondade dele é infinita. Ele é infinita, ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa fortaleza. Nós podemos, irmãos, confiar de olhos fechados em Jesus. Nós podemos, irmãos, eu sei que nossa carne é fraca, eu sei que nós somos pessoas que às vezes nós ficamos como aqueles homens naquele barco. Quando a tempestade vem, nós ficamos como aqueles discípulos em meio ao mar, naquela tempestade, com aquele vento forte. Que às vezes a gente até esquece que Jesus está conosco. E às vezes nós pensamos que Jesus saiu de perto de nós e que ele está dormindo. Mas Jesus, irmão, ele não dorme. Ele, irmão, ele está conosco em todos os tempos e ele está vendo o que nós estamos enfrentando. Às vezes, irmãos, o que nós estamos enfrentando às vezes até para o nosso crescimento mesmo. É para nós começarmos a enxergar Jesus verdadeiramente e aprendermos a deixar que Ele fique no controle das nossas vidas verdadeiramente. Nós devemos deixar Ele fazer a obra, completar a obra. Ele é fiel em todo o tempo, irmãos. Amém? Eu sei que eu falei esses dias que eu não estava dando conta de vir gravar, de trazer a palavra, de ministrar a palavra. Eu parei, irmãos, porque eu me sentia, como se dissesse assim, incapaz de estar trazendo a palavra do Senhor. Não porque eu pequei, não porque eu fiz algo que tenha desagradado ao Senhor, mas eu me senti como se eu estivesse num barco assim, sem saída, num vendaval, irmãos, como se diz, né? Mas eu sei que Deus nunca saiu do controle. Ele sempre esteve juntamente conosco, juntamente comigo nessa situação. E está na situação, Ele está na frente. Eu até tive um sonho, irmãos,
que esse sonho, eu tenho certeza que foi Deus abrindo meus olhos espirituais. E eu sei o que Deus vai fazer. E eu sei que Ele está no controle de tudo. Eu sei que Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Deus fiel. E Ele está cuidando. E eu estou aqui, irmãos, para seguirmos juntos, fortalecidos. Amém? Glória a Deus. Que Deus venha continuar abençoando você, toda a sua família. Amém? Glória a Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Eu vou orar, irmãos, por você. Orar também, finalizando mais este momento da palavra. Amém? Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai querido, eu quero te agradecer por mais este momento da palavra. Pai querido, Pai amado, Pai, em nome de Jesus, eu te apresento cada um dos teus filhos, Pai querido, cada uma dessas famílias, aqueles, Jesus, que estão sem força, aqueles que estão no meio da tempestade, Pai querido, que o Senhor venha acessar, Pai querido. Uma palavra tua basta, Pai querido. Mas, Pai querido, se não for, Pai querido, para essa tempestade cessar neste momento, Pai querido, entre junto. Fique, Pai querido. Segura na mão. Em nome de Jesus. Ó, Pai querido, eu te apresento todos aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles que estão desmotivados, aqueles que estão, Pai querido, sem força para seguir a caminhada, Pai querido. Pai querido, eu venho te pedir que o Senhor venha passar o teu bálsamo, Pai querido, em cada ferida, em cada coração, Pai querido, em cada vida. Eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos com Deus e até breve. Glória a Deus.